Mais Pecuária. Oferecimento Parceiros do Campo. Cemex, genética para a vida. Potencial, nutrição de confiança. Uma empresa do Grupo Facholi. Coima, tradição com olhar para o futuro. Só para você ligado no canal do Boi em todo o Brasil, muito boa tarde, 5 horas mais 47 minutos pelo horário de Brasília. O Mais Pecuária desta quarta-feira, dia 13, começa de novo de maneira bastante diferente e especial. Falamos ao vivo aqui do Centro de Eventos do Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto, onde passamos o segundo dia do 14º Encontro de Confinamento, Gestão Técnica e Econômica, com o tema Pecuária de Precisão, organizado pela Coan Consultoria e pelo SBA. Neste momento terminou a última palestra de hoje, que foi do professor Roberto Paranhos, falando sobre meio ambiente, e daqui a pouquinho está começando a mesa redonda com os palestrantes desta tarde, entre eles o nosso anfitrião Rogério Coan, que falou de novidades tecnológicas para o coxo, né, para a dieta em confinamento, e o nosso Jorge Zaidan já está a postos lá dentro, um tema muito importante, aliás, todos os temas debatidos aqui são importantes. Eu estive agora com um cara muito importante presente aqui no encontro, que é o Maurício Veloso, presidente da ASOCOM, dos confinadores, e também membro da diretoria da FAEG, a Federação de Cultura de Goiás, e ele hoje deu uma entrevista para o João Pedro Cuti Dias, um dos nossos componentes da equipe aqui, que aliás está junto com o Jorge Zaidan e comigo e com a nossa equipe cobrindo aqui, gravando um monte de material, e num desses VTs você vai ver uma declaração dele sobre o sequestro de carbono, o crédito que o Brasil tem de carbono. Essa é a notícia da agropecuária brasileira, o nosso grande orgulho, ao contrário do que muitas ONGs pregam aí, de atacar a pecuária como vilã do clima. Nós temos muito crédito para dar para o mundo em termos de carbono, em termos de poluição, em termos de meio ambiente. Isso está sendo debatido aqui, você vai ver numa das matérias, de inúmeras matérias, né, que nós gravamos aqui com muita gente que participou, está participando ainda desse 14º encontro. Mas sem mais delongas, no momento dessa transição do cafezinho aqui, que está aqui do Pietá, aqui do meu lado, para o chopp, nós vamos lá para dentro, porque Jorge Zaidan está para dar abertura agora à mesa redonda que vai falar sobre os temas desta tarde aqui em Ribeirão Preto. Jorge Zaidan. Muito obrigado, Daniel de Paula. Nós estamos no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping. Começou há poucos minutos a mesa redonda, então não vamos perder tempo. Quem está sendo o moderador dessa mesa redonda é o Marcelo Manella, que é da área de nutrição da Silva Feed. E o tema hoje são inovações em tecnologias. Por gentileza, Marcelo, muito obrigado. Amigos telespectadores do canal do Boi, boa tarde. Bem-vindos a essa tarde de hoje, 14º Encontro de Confinamento da Coan Consultoria. A gente já havia começado aqui algum bate-papo e a pergunta estava sobre tamanho de lote ideal em confinamento. E o professor Matheus comentava que lotes menores têm os melhores ganhos. E uma das perguntas que apareceu foi se a gente pode trabalhar com lotes maiores quando nós usamos fêmeas. Olha, nós nunca avaliamos fêmeas no confinamento, mas em função do resultado que a gente tem de refúgio de coxo, que é muito maior nas fêmeas do que nos machos, eu acho que lote grande vai ser pior para ela do que para os machos. Mesmo se tratando de machos inteiros, né? Mesmo se tratando de machos inteiros. Elas são muito mais sensíveis às mudanças do ambiente. E isso pode fazer uma diferença grande quando a competição social é muito intensa e elas não conseguem memorizar quem são todos os outros animais que estão dentro daquele grupo. Isso causa um estresse social expressivo, como já foi demonstrado pelos relatos que o Marcelo fez anteriormente aqui, um diferencial de ganho de até 200 gramas por dia, de 120 para 200 animais por lote. Isso confirma os nossos resultados, que foram feitos em função de pesquisa, nós medimos resultados muito semelhantes, e eu imagino que para as fêmeas vai ser algo parecido ou talvez até mais grave do que isso. Muito interessante. O professor Ricardo está muito quietinho, vamos. E nós conversamos no coffee break aí sobre, a gente está falando que
que as análises químicas cada vez mais de resíduos estão se aprimorando. A gente falava em parte por milhões, parte por bilhões, parte por trilhões agora. E o senhor acha que a questão de micotoxina, que é um problema muito mais sério que a gente imagina, isso pode prejudicar a nossa produção, a nossa venda de carne para a Europa ou para outros países? Com certeza, porque é só olhar o tipo de silagem, o tipo de alimento que nós fornecemos para os nossos animais. E até de estranhar que vem essas auditorias e eles não percebam isso. Porque você, às vezes, tem resíduo que aparece até no produto, né? No leite, na carne. E é muito interessante a abordagem desse tema, acho que cada vez tem que levantar mais essa discussão, e focar nos métodos de análise. Jabuticabal é um dos grandes produtores de amendoim do Brasil. Eles têm uma avaliação na Coplana, que é a cooperativa, outra faz no Porto de Santos, para depois o produto sair, se não me engano, para a Inglaterra, Rogério. Então, dependendo do seu consumidor, a necessidade faz surgir aí uma linha de investigação muito segura. Felizmente, o tema está sendo levantado e discutido. Bom, uma pergunta aqui, se na dieta total, a ingestão 2% do peso vivo, não entendi aqui, não travar a ingestão de 2% do peso vivo até o abate, eu entendo que ele queira dizer que possa garantir melhor saúde, você travar em 2% o consumo de matéria seca. Olha, a gente tem, logicamente, aditivos que podem ajudar muito a você modular o consumo em patamares próximos a 2%, um pouquinho mais. Uma outra forma de você fazer isso é você restringir fornecimento, né? O que seria deletério do ponto de vista técnico você restringir o fornecimento? É que você não consegue regular isso por indivíduos. Naturalmente, você tem indivíduos mais agressivos no coxo, que vão ter taxas de consumo mais elevadas, outros animais que têm uma taxa de consumo menor por serem menos agressivos no coxo. O problema é que os animais que são mais agressivos no coxo e tendem a comer mais, por competição, podem incorrer em problemas metabólicos. Se não tiver um problema metabólico, você pode ter um nível de estresse. E quando a gente fala em estresse, está relacionado, lógico, à produção de alguns hormônios, como adrenalina, cortisol. E isso vai refletir lá no pH da carne. Então, assim, você até pode conduzir um manejo nutricional com esse objetivo, mas, sinceramente, eu não vejo vantagem, até porque a fase de terminação do animal é proporcionalmente a fase onde você coloca mais carcaça. Então, é uma fase que você tem que necessariamente explorar racionalmente o consumo. Tá ok? Rogério, aproveitando a pergunta aqui, qual seria a melhor combinação de aditivos, ou quais combinações de aditivos indicadas para dieta sem forragens, e com relação à dose, né? Você falou de usar monenzina e associado sempre a outro aditivo. Então, quais doses você recomendaria? E o que você viria, uma segunda pergunta, no mesmo sentido, né? Em função qual aditivo para melhor eficiência biológica? E já uma pergunta minha, né? Quais parâmetros para você olhar no animal, ou score de fezes, sei lá, que possa te acender um sinal de alerta que você está fazendo alguma coisa de errado e você possa dar um passo para trás? Tá, muito boa pergunta. Bom, a gente trabalha com, vamos dizer, monenzina basicamente em todas as dietas por conta de ser um aditivo que permite você modular consumo. Quando eu falo modular, é porque você evita que o consumo flutue, subidas e descidas bruscas. A monenzina permite você ter uma regularidade ou uma taxa de consumo subindo lentamente. Isso é muito interessante do ponto de vista técnico, porque você diminui taxa de bocado. Você não quer que o animal chegue na dieta e tenha grandes consumos da dieta. Você quer que ele tenha frequência de consumo, então pequenos bocados. Então a monenzina é um aditivo que a gente procura trabalhar em dietas sem forragem. Lógico que a gente tem que modular um pouco a dose de monenzina de acordo com o perfil da dieta. Se eu tenho mais pectina, se eu tenho mais amido, ou se eu tenho uma sincronia na formulação quanto a pectina e amido. Esse é um aspecto relevante.
Quanto aos demais aditivos que a gente associa com a monenzina, a gente trabalha com virginamicina, que é um antibiótico, a gente trabalha óleos essenciais, a gente trabalha também taninos condensados. Esses são 3 aditivos fantásticos que promovem uma segurança alimentar muito boa. Já são aditivos que garantem sanidade e segurança alimentar, e quando você associa com a monenzina, essa blindagem aumenta mais ainda. Posto isso, é questão de você trabalhar a dose desses aditivos. Virginamicina, de maneira geral, a gente trabalha por volta de 25 a 30 ppm. Tanino, nós temos aí o Baepro, que é um produto que a gente trabalha de 10 a 15 gramas por cabeça dia. Agora tem um outro produto que é lançamento, inclusive no nosso evento, que é o Baepro BX, né, Marcelo? É isso? Que trabalha com uma dose bem mais baixa, é um produto mais concentrado, com saponinas, na faixa de 5, 6 gramas por cabeça dia. Todos esses aditivos se trazem blindagem. É questão de você saber trabalhar a formulação de acordo com o perfil nutricional. Quanto ao critério de você avaliar os animais, quanto à contextualização de uma segurança nutricional, sanidade de rumen, comportamento digestivo, nós temos 2 parâmetros bem básicos. E eu não estou falando nem de consumo, estou partindo do princípio que o consumo está ajustado de acordo com a meta por fase, seja adaptação, crescimento e terminação. Você tem que necessariamente avaliar o score de fezes e você tem que avaliar um outro aspecto de relevância, que é claudicação. Esse é um conceito muito utilizado em vaca de leite, mas também te indica se o animal está com uma acidose subclínica ou às vezes até uma acidose aguda. Por quê? Esse animal com certeza ele vai desenvolver um problema de laminite. Ele começa a andar tipo noiva, meio que no primeiro momento andando com dificuldade. Agora, o score de fezes para nós nutricionistas é um dos principais direcionadores do quão ótimo está ou não o confinamento. Aproveitar e fazer uma pergunta para o Luciano. A pergunta é para o Coan, mas eu acho que o Luciano que vive isso na pele todo dia. Eu já sei que você vem trabalhando com dieta de 100% concentrado já há alguns anos. E a pergunta seria, você tem uma medição de taxa de refúgio? E se você chegou a avaliar a vantagem de usar um coxo de alto consumo ou um coxo tradicional? Então, qual seria a taxa de refúgio que você tem no coxo, com dieta de alto consumo, e o benefício de um coxo de alto consumo ou um coxo convencional? Boa tarde a todos. Obrigado, Coan, pelo convite. É um prazer estar aqui participando. Ô Manela, o refúgio de coxo nosso é muito baixo, porque nós fazemos adaptação no pasto. Então, nós fornecemos durante 21 dias a mesma dieta que vai ser servida no confinamento, nós servimos ela no pasto, de forma crescente, consumo crescente. Então, hoje nós temos em torno de 0,5% de refúgio de coxo. E a gente trabalha com coxo tradicional, servimos 2 tratos por dia, sendo que domingo a gente serve só um trato por dia, sem problema nenhum. E poderia ser colocado só um trato por dia também, mas devido a gente usar o vagão para servir mais ração nos pastos, a gente prefere dividir, fracionar o trato para poder otimizar o vagão. Obrigado. Professor, com relação ao manejo pré-abate, a gente vê o que tem que ter todo cuidado, né? E com relação à agressividade do animal, que tem como manejo na história de vida desse animal, ou com o sistema de produção que esse animal foi terminado. Por exemplo, o animal de confinamento, animal custeado, está com gente litora, trator, um animal suplementado a pasto, também tem aquele movimento, e comparado com o animal extensivo. Eu acho que a tua última frase, eu posso fazer uma correção, né? Por favor. A criação extensiva não é ruim. O manejo errado é ruim. Pode acontecer na criação extensiva e na criação intensiva. Tem animais super reativos, posso chamar de loucos, nos 2 sistemas de produção. Você vai encontrar isso em vários lugares, né?
Então, aí, para responder essa pergunta com essa visão, eu diria assim, tudo que começa errado, acaba errado, certo? Então, é difícil, não é impossível, mas é difícil, você tem que ter paciência e jeito e entender que alguns animais não vão se adaptar a essa nova rotina que você está planejando, levando para o confinamento, fazendo um bom manejo durante essa etapa aí de terminação e depois na etapa de pré-abate, preparação para o embarque, transporte, etc. Você não vai conseguir resolver isso. Então, eu recomendo que esse sujeito, esse animal problema, saia do sistema. Alguns confinamentos já fazem isso. Não insistem, não fiquem insistindo. Ele falou de refúgio, mesma coisa. Eu ponho um boi no confinamento, ele não responde bem. Para ele não morrer, eu tiro de lá, levo ele para o pasto e dou uma segunda tentativa. Se ele não responde bem, meu amigo, tira logo. Ele só vai te dar prejuízo. Nós estamos com um projeto hoje, junto com a Universidade Federal do Mato Grosso, focado no fundo da boiada. Então, e não é o refúgio, não. Nós queremos saber o boi que não paga a conta, né? Pela última análise econômica que nós fizemos, eu não sei hoje, se me corrija se eu estiver errado, estava em torno de 1,3 kg por dia, para pagar a conta, certo? Então, esse boi está lá, ele só... Eu olho a média, eu falo, nossa, minha média está boa, né? 1,7 kg, mas tem uma porcentagem lá que está com 1,3 kg. Eu não quero esse bicho. Por dois motivos. O primeiro, ele não me dá lucro, e outro, por estressado, sofrendo. Não precisa estar ali. Ele atrapalha o sistema. Então, o nosso objetivo hoje, com esse estudo, é identificar as causas, buscar corrigir essas causas, e uma das causas que a gente já identificou é a própria característica do animal. Muitas vezes, produto dessa história passada aí. Tá? Então, ele tem que sair do sistema, para o bem dele e para o bem do teu negócio. O senhor comentando aí que um animal, para se pagar, ter no mínimo um ganho de 1,3 kg, eu fiquei imaginando, um animal tendo 1 kg, 1,1 kg de ganho de carcaça, de repente, com hematoma, você tira 2, 3 quilos de carne, são equivalente a 3 diárias de confinamento. Aí, grosso modo, R$10 a diária por boi, são R$30 de lucro. Então, eu vou tomar a liberdade aqui de... Uma vez, eu era menino, cresci na roça, meu avô era pequeno produtor, e ele tinha um ditado, o ditado era assim, o boi bom, qual que é o boi bom? É aquele que você pega a comida que sobrou no coxo e passa no lombo dele, é uma, como é que diz isso? Não é sobra, não, isso é uma benção, não, como é que é? Uma simpatia, pega a comida boa que sobrou no coxo e passa no lombo de boi, que vai dar tudo certo, seu boi vai engordar muito. Hélio, você apresentou algumas informações sobre o pastejo e falando do plantio de sorgo na forrageira em setembro, outubro, que seria o ideal. Mas muitos pecuaristas não têm, vamos dizer, essa ferramenta de plantar. E aqui a pessoa pergunta, não poderia o agricultor usar como uma estratégia de safrinha, pensando na integração lavoura-pecuária, ao invés de uma rusiziensis, entrar com sorgo forrageiro? Isso aí a gente já está fazendo faz algum tempo. Quando eu falei que tem 2 aptidões para o material, eu falei de uma terceira, né? Principalmente lá no Mato Grosso. O pessoal está usando ele pós-soja, porém tem alguns agricultores que também têm pecuária e estão utilizando ele como alimentação normal, né? Só aferindo um pouquinho a população, porque já é final, né? Você já está no final das águas, mas funciona sim, e isso está sendo feito lá no Mato Grosso, que é onde eu moro. Rogério, aqui veio, na verdade, 2 perguntas, uma sobre recria no coxo, e o efeito de você voltar esse animal para o pasto. Se você poderia fazer uma dieta de alto grão, de 100% concentrado, para recriar e voltar esse animal para o pasto. Imagina que também tem a ver alguma coisa com sequestro. E a segunda, o que você acha, existem alguns produtos aí, algumas empresas trabalhando com redução de proteína na dieta. O que você acha disso e você acha que pode ter alguma perda em eficiência ou ganho? Tá. Muito boas 2 perguntas.
No Rio Grande do Sul, eu tenho desenvolvido alguns trabalhos quase que mensalmente lá, e logicamente tem uma condição no Rio Grande do Sul de pastagem cultivada, e por incrível que pareça, o ciclo da soja, ele se encerra e agora entra confinamento com dieta total. Grande parte do confinador no Rio Grande do Sul usa dieta de grão inteiro, com milho ou com aveia, ou com casca de soja pelletizada, ou dieta total, onde entra farelo de trigo, farelo de arroz, entre outros subprodutos. Em algumas circunstâncias, a gente se depara com essa necessidade. Não é uma recomendação. Por quê? Porque o plano nutricional ele tem que sempre ser crescente, principalmente no animal de recria. Mas quando você se depara com uma restrição diária, ou de alguma, a gente brinca de uma hecatombe social na fazenda, onde você não tem como ter uma outra estratégia nutricional, como a silagem de milho, silagem de sorgo, silagem de capim, onde você pode fazer uma dieta mais ajustada para uma categoria de crescimento para ganhos mais moderados, na faixa de 600 a 800 gramas, e você tem que necessariamente incorrer numa dieta mais adensada energeticamente, é possível fazer, desde que você também faça um ajuste em proteína, e quando eu falo proteína, não é necessariamente proteína bruta, e sim proteína metabolizável. Haja visto que o animal em crescimento ele tem uma exigência de proteína metabolizável alta. Por quê? Diferentemente do animal em terminação, ele precisa crescer, ele precisa desenvolver tecido muscular. Tá? Então, é possível fazer, embora não seja recomendação. Pegando esse gancho também da proteína metabolizável, a gente tem trabalhado sistematicamente nos confinamentos, buscando redução de proteína. E quando eu falo proteína, não necessariamente a gente pensa em proteína bruta, de você trabalhar uma dieta restritiva em termos de proteína bruta. E sim você ter um ajuste nutricional mediante a utilização de um aditivo, que é o tanino, que é o BiPro, que faz a complexação da proteína solúvel na forma de bypass proteico, para ser absorvido no intestino do animal. Então você tem que pensar em nutrição de ruminante, em nutrir rumen, e nutrir o hospedeiro, que é o animal. E isso é possível através de tanino condensado. É uma tecnologia que a gente tem utilizado sistematicamente hoje nos nossos clientes, com resultados fantásticos, não só do ponto de vista de redução de custo, porque à medida que eu entro com esse tipo de aditivo, eu posso aumentar a inclusão de ureia protegida. E nós temos excelentes ureias protegidas no mercado, inclusive as 3 maiores empresas do Brasil estão aqui no nosso evento. Então, uma vez que você aumenta a inclusão de nitrogênio não proteico, você aumenta a proteína degradável. Mas como esse aditivo complexa esse excedente de amônia para transformar em proteína metabolizável, a ser absorvida no intestino, você tem 2 benefícios. Reduz o custo da ureia, reduz o custo da dieta, porque você diminui a fonte de proteína verdadeira, e você aumenta a proteína metabolizável. Então, você garante nutrição de micro-organismos ruminais, garante nutrição do hospedeiro, que é o animal, e com isso você consegue ter uma eficiência, não só alimentar, mas eficiência biológica também no teu modelo de confinamento. Posso? Nós estamos com um trabalho em andamento com o uso de taninos em animais em pastejo, recebendo suplementação proteico-energética, e essa estratégia tem aumentado em 200 gramas o ganho, animais no pasto de braquiarão com 25 centímetros, manejo com base em interceptação luminosa, ganho de 900 gramas, e com o suplemento associado ao tanino, ganhando 1,1 kg. E a parte metabólica em andamento, em breve teremos resultado, é com foco em síntese de proteína microbiana, justamente o que o Rogério comentou sobre a proteína metabolizável que vai chegar para o animal. Eu acho que é uma estratégia que pode ser feito com pasto de qualidade. A questão do confinamento, do sequestro, né? Se você tiver um pasto que vai garantir esse ganho ascendente, acho que as tecnologias podem se somar. Exatamente. Então, o senhor citou a questão do sequestro. O sequestro é uma tecnologia que a gente usa muito, né? Tanto eu como o Orson, a nossa equipe de trabalho, a gente usa porque nossos sistemas são intensivos, então o sequestro é uma ferramenta de você aliviar as pastagens no início das chuvas. E esse tipo de tecnologia, onde você pensa numa categoria jovem, que tem que crescer, né? E você tem que, logicamente, por questões de fluxo de caixa, de orçamento, trabalhar a redução de custo, esse casamento desse tipo de aditivo com aumento da proteína degradável
via nitrogênio proteico, ela casa perfeitamente. Então, eu acho que é uma tecnologia que veio para o Brasil há uns 8 anos atrás, por trabalho de mercado ela não se instalou, e agora veio com força total, e, sinceramente, eu acho que é uma tecnologia que não tem como deixar de utilizar. É uma tecnologia que entrega a cada dia mais resultado, a gente só se surpreende, não só no campo, mas também nas pesquisas, né, professor? Pode falar com o senhor mesmo. Professor, até nós conversávamos lá no coffee break, né, conversa muito boa. A gente consegue controlar a época de plantio, a colheita, fazer boas práticas de lavoura, para tentar evitar uma produção de fungos ou produção de micotoxinas. Porém, nós temos uma coisa que a gente não consegue controlar, que é São Pedro, né? Então, qualquer estresse que a planta sofre produz micotoxinas. E aí, qual seria uma recomendação prática que o senhor faria para a gente evitar? Usaria um adsorvente micotoxina de forma contínua ou apenas se detectando a micotoxina? Como o senhor vê isso realmente, se essa produção de micotoxina acontece? Bom, você está dizendo produção de grãos. Na produção de grãos e na própria silagem. Na própria silagem. Se nós entendermos, por exemplo, esse ano foi um ano bem interessante. Começou a chover bem em novembro. Dezembro, secou e parte de janeiro. Quer dizer, é de certa forma, um veranico antecipado. Então, na dúvida, se puder monitorar a quantidade de micotoxinas e usar o adsorvente, o outro tipo de estratégia, de maneira preventiva, eu acho que nós vamos ter que partir para esse lado. No caso da silagem, é mais ainda contundente que você tem, além da parte da ensilagem, a pós-abertura, que eu acho que é onde a gente erra muito, a má utilização, o mau manejo de desabastecimento. Então, se os produtos existem e comprovadamente contribuem, é uma medida de segurança, porque São Pedro está bem complicado, né? São Paulo está chovendo 100 milímetros por uma noite, outro local 180, quer dizer, a preocupação é o que vem para frente, né? Será que vai faltar? Então, as tecnologias devem ser utilizadas assim. Professor Matheus, com relação, acho que não vem nem tanto como manejo para abate, mas tem muito a ver com lesão de carcaça, né? Que recentemente o governo reduziu a dose da vacina aftosa. O senhor acha que isso vai ser eficaz na redução dos abscessos? Bom, o abscesso, reação vacinal, nem toda reação vacinal é abscesso, né? Abscesso tem uma implicação que é purulento, tem que ter pus lá. Ele depende de muitas coisas, né? Uma delas é toda a parte de procedimento, higiene com agulhas, seringas, etc. Né? Muitas vezes a gente não tem esse cuidado e a gente não está só jogando vacina para dentro do corpo do animal, mas está também levando poeira, fezes e as bactérias todas juntas ali. Então, aí, nesse caso, se não tiver cuidado nenhum, a redução da dose não vai resolver o problema. Uma fazenda, a Fazenda Palmito, em Paranaiguara, em Goiás, a proprietária é dentista, e ela levou muito a sério isso, ela comprou equipamentos para fazer a lavagem de seringas, equipamentos da odontologia, que está sendo usado para limpar seringas e agulhas que estão usadas em humanos, né? Comprou também um sistema pequeno para esterilização desse material. Ela conseguiu reduzir, usando ainda a dose antiga da vacina, ela conseguiu reduzir muito. Só que teve um ano que ela teve um desapontamento enorme. Ela mudou por uma questão da região dela não ter acesso, não conseguir comprar a vacina que ela normalmente usava, ela comprou de uma outra empresa, que eu não sei nem o nome, também não é o caso de falar aqui, e aí teve muitos problemas. Ela me ligou na época, que você acha que aconteceu, não sou especialista em vacinas, não entendo nada de fabricação de vacinas, fui procurar quem entende, e a pessoa me disse o seguinte: professor, o processo de purificação de vacina é complexo, filtragens, ultrafiltragens, etc. Tem gente que faz muito bem, tem gente que não faz tão bem, algumas partidas saem com alguma deficiência. Então, a gente trabalha um universo muito complexo, desde a origem da produção,
a conservação e o transporte, né? São várias etapas que podem estar interferindo aí, e nós não temos controle sobre isso, nós temos controle do que acontece na fazenda. Certo? E eu vou deixar claro aqui, não tem sido bem feito também. Eu fui num confinamento grande recentemente, uma das questões era essa, e eu cheguei lá, o processamento deles, o boi estava levando 3 injeções de um lado e 3 do outro. Eu fiquei olhando, eu falei, cara, é impossível não dar um problema, entendeu? Você trabalha com alto risco. Alguns frascos, que não precisa ficar, eram uma vitamina, ADE, eu fui também estudar esse negócio, qual a vantagem de aplicar isso, parece que nenhuma. Estava lá, ele não precisa ficar no gelo, mas ele estava perto do fogareiro, porque também estava marcando a fogo. A hora que eu peguei o frasco na mão, eu não conseguia. Aí eu fui ler o rótulo, o veículo é alcoólico, quer dizer, aquele negócio poderia explodir. Então, a gente trabalha num ambiente de descuido, né? Nós não estamos fazendo a lição de casa também, entendeu? Esse produto, com certeza, estava sendo alterado pelo calor. E não precisa estar do lado do fogareiro. Se coloca numa situação lá no meio do Mato Grosso, 45 graus, e o sol ainda pegando em cima, mesmo que o frasco seja escuro, eu acho que as reações químicas vão ocorrer em função do calor e da radiação que ele vai acabar absorvendo. Então, nós temos que começar a organizar isso na fazenda, né? Nós estamos falando isso desde o ano 2000. O primeiro trabalho com vacinação que nós fizemos foi no ano 2000. Quando a gente lançou a ideia de vacinar 1 a 1 no tronco de contenção, e fui chamado de louco. Eu fico feliz que a loucura foi contagiosa. Muita gente está vacinando 1 a 1 no tronco de contenção. O Coan, e acho que o Luciano também podia contribuir, quando usar o confinamento a pasto, o típico, o semi-confinamento, né, com 2% do peso vivo, quando usar o confinamento sem volumoso, diferencial entre os dois, na seca ou nas águas, qual a opção? E minha dúvida seria para qual tamanho de operação seria viável o confinamento sem volumoso? Uma operação que nós vamos falar aí com 5, 10 mil animais estáticos, ou vocês recomendam para uma operação menor, mais enxuta? Bom, eu vou responder de trás para frente. O confinamento com dieta sem forragem, ele pode ser implementado em qualquer escala produtiva. Eu, por incrível que pareça, através de empresas de nutrição, que a gente faz trabalho consultivo no desenvolvimento dessas formulações de núcleos, produtos prontos para uso, a gente acaba, nas visitas técnicas junto com a equipe, para treinamento, capacitação de manejo e tudo mais, visitando desde pequenos produtores, sem terra, até pecuaristas com escalas produtivas empresariais com 20, 30, 40, 50 mil cabeças. Mas, enfim, a tecnologia é democrática, né? Dieta total, seja ela com grão inteiro de milho, seja com aveia, seja com coprodutos, ela é democrática. Você pode, desde fornecer, misturando na pá, embora não há uma recomendação técnica com isso, mas é possível, até misturadoras com sistemas automatizados e tudo mais. Então, assim, não tem uma escala produtiva para viabilizar a tecnologia. O que define se a tecnologia vai ter, lógico, controles de métricas, vamos dizer, dentro dos moldes que a gente preconiza, logicamente que é a escala produtiva, porque um software de gestão tem um custo, uma misturadora de dieta total tem um custo, uma equipe treinada tem custo, e isso, logicamente, se viabiliza com uma escala, pelo menos, de 1000 cabeças, né? Agora, a definição de você trabalhar confinamento a pasto, confinamento com dieta total, vai muito mais da estrutura operacional. A gente tem visto no campo de tudo. Você vê o pecuarista fazendo terminação a pasto, com o que a gente chama de TIP, né? Terminação intensiva a pasto, com dieta com 1,6, 2% do peso corporal, mas não se atentando à linha de coxo, não tendo uma formulação em termos de energia, proteína, minerais, tanto macro como microminerais, aditivos, coerente. Por outro lado, você vê sistemas que estão 100% organizados. O Luciano está aqui participando da mesa redonda, porque para nós é um exemplo exatamente do que é possível fazer do ponto de vista técnico. Ele teve o cuidado de colocar em todos os pastos coxo de cimento, com metragem de 40 centímetros por cabeça, tem fornecimento tratorizado, com misturadora de dieta total,
um sistema de gestão por lote, entendeu? Esses animais são sistematicamente pesados, tem inspeção sanitária. Então, assim, numa fazenda que tem uma estrutura, tanto em pasto como confinamento, você pode trabalhar de acordo com a oferta de forragem, de acordo com a logística da fazenda, as duas atividades. E o Luciano teve a oportunidade de terminar lotes a pasto com TIP e também no confinamento com dieta total, né, Luciano? Então, assim, vai muito mais da vocação do sistema de produção do que necessariamente o que é possível, o que não é possível. Se você tem a oportunidade de fazer os dois e você quer avaliar, ótimo. Se você tem só a estrutura de confinamento, ótimo também. É mais a questão de você operacionalizar. Em termos de resultado, logicamente que a pasto, pelo fato de você ter uma logística, às vezes, melhor e com custo operacional mais baixo, você acaba tendo custo de produção mais competitivo. Então, você, às vezes, afere margem de lucro maior do que o confinamento, seja ele com dieta de alto concentrado ou com dieta total. Tá? Em termos de desempenho, não é muito diferente ganho de peso, não é muito diferente rendimento de carcaça. Tá? Só que daí a gente faz uma outra conta, porque haja visto que parte do consumo de forragem não é medido, a gente faz uma conta da eficiência nutricional. Quantos quilos de suplemento foram consumidos para cada arroba colocada? Não deixa de ser uma eficiência biológica, mas é uma eficiência nutricional somente do suplemento. Mas você pode mensurar métricas a pasto da mesma forma que você mensura métricas no confinamento. Só complementando para o Luciano a pergunta, né? Porque o pasto, o confinamento sem concentrado, o que te levou à tomada de decisão e os desafios que você encontrou para ajustar, que eu sei que é um aprendizado também, tirar o boi do volumoso e trabalhar com uma dieta sem fibra. E quando você decide em que época do ano você vai usar sem ou com volumoso, e se você ainda usa o semi-confinamento a pasto, e quais os desafios que você encontrou para adotar esse sistema? Complementando o Coan, eu acho o seguinte, quem tem confinamento e tem pasto, e é pequeno produtor, às vezes no pasto é bem interessante. Agora, grandes quantidades de gado a pasto, o manejo é complexo, porque o vagão vai ter que andar a fazenda inteira, são grandes distâncias, as estradas normalmente não são perfeitas igual as estradas do confinamento. Então, assim, eu acho que, conforme o tamanho da propriedade, o operacional do pasto pode ficar até mais caro, né? Cada caso é um caso. Agora, às vezes a propriedade já adaptou os coxos na beira da estrada, aí é uma realidade mais fácil, aí é tranquilo. Os ganhos que a gente tem observado são bem próximos, eu acho que a eficiência biológica do confinamento é um pouco maior, e a vantagem do confinamento é que você está lá olhando para o boi toda hora. Tem um lote de 150 ali, numa linhazinha tem 1.500 boi, e no pasto são 20, 30 pastos, e longe. Então, assim, você tem um controle melhor no confinamento. O bebedouro está lavando todo dia, e o do pasto, será que está lavando todo dia? Então, assim, está bebendo, a água do pasto é tão boa igual a do confinamento? Tem que ir lá naquela represa, que a água às vezes não é tão boa. Então, assim, você tem um controle muito maior no confinamento. Quem tem as duas opções, eu sugiro fazer no confinamento. Agora, quem tem no pasto, funciona muito bem, é excelente. No pasto tem uma vantagem, que você tem condição de fazer uma dieta um pouco mais barata, por conta que você precisa usar menos concentrados fibrosos, né? Que eu acho que é o grande desafio, já pulando para outra pergunta, o grande desafio da dieta sem volumoso é você ter um planejamento da compra dos concentrados fibrosos. Porque se você não comprar casquinha de soja agora, pode ser que chega na hora de fechar o gado, você não vai nem ter, né? Então, assim, esse é o grande desafio, planejamento. Eu acho que o planejamento dele tem que ser até mais eficiente do que da silagem, porque a silagem, 30%, 40% da comida sua já está lá guardada, né? A outra pergunta foi por que nós fizemos a opção de partir para esse confinamento sem volumoso. Eu acho que quem está numa região agrícola,
que tem um grande potencial de produzir milho, eu acho que tem que produzir silagem de milho cada vez melhor. Quem é agricultor profissional, eu acho que tem que partir para produzir uma silagem de milho top. Os americanos são apaixonados em silagem de milho e não é à toa. Eu acho que, na minha opinião, é o grande alimento que tem na dieta do bovino, chama silagem de milho, que ela é muito energética e dá uma segurança muito grande no confinamento. Então, ponto. Agora, na nossa região, ou quem está na região baixa, de baixa altitude, ou que tem grandes veranicos, que está suscetível a ter grandes perdas de produtividade no milho, eu acho que é uma grande opção, né? Porque se você faz um planejamento de produzir 40 toneladas por hectare de silagem de milho e produz 20, sua silagem simplesmente dobrou de preço. E também você vai ter que diminuir metade do número de boi que você vai fechar. Então, vai da aptidão de cada um, vai da região e vai do perfil de cada produtor. Só uma complementação desse confinamento a pasto, né? Nós temos que pensar, se você repetir todos os anos no mesmo local, nós corremos um risco de levar essa área à degradação. Então, tem que fazer um ajuste também na lotação. Outra coisa que nos preocupa é se você tem uma antecipação de chuvas e vem uma rebrota, os animais vão comer a rebrota, vão degradar o pasto e não vão comer o concentrado. Aí pode gerar uma perda de peso. Então, é uma questão também a se pensar no planejamento. Agora, eu tenho acompanhado o projeto do Luciano, já tem, acho que uns 8 anos, Luciano. E a gente assistiu ao vivo e a cores a migração de uma dieta convencional, né, Luciano, com silagem de sorgo, bem conduzida, mas com os problemas decorrentes da região quanto a veranico, silagem de capim. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, Luciano. Vamos esquecer os problemas decorrentes da estação climática. Você, tendo a opção de trabalhar uma dieta convencional e a dieta total que você desenvolve hoje, do ponto de vista operacional, de redução de custo, com a logística que você tem, qual que seria a opção? O operacional da dieta total é fantástico, né? Você dá um trato só, 2 tratos, o que sobrou no outro dia não é desperdício, está lá intacto. Então, assim, é muito cômodo. Se eu não tenho condição de produzir excepcionais silagens de milho, eu não vejo outra opção. Eu não vejo outra opção, dieta total, sem volumoso. Agora, se eu estou a 1.000 metros de altitude, numa região que chove bem demais, que eu tenho condição de produzir 70 toneladas de silagem de milho, com 50% de milho, silagem de milho, sem dúvida. Só completando, né, um dos benefícios, eu tenho acompanhado alguns projetos com dieta 100% concentrado, e a gente teve até junto lá, a gente fez um belo de um churrasco, e esse colega, ele trabalha adaptação no pasto, até o alto concentrado e roda para o confinamento. E é uma propriedade quebrada, 360 hectares, ele gira o ano inteiro, ele mata aí de 6 a 8 mil animais por ano, dependendo, claro, de mercado de aquisição. E é extremamente eficiente e extremamente lucrativo. Desculpa. Não, a última pergunta, que eu acho que dá para responder, o que você faz quando o animal apresenta laminite ou sintoma de acidose? Que o ideal é não ter, né? Não tenha dúvida. O ideal é que a gente, do ponto de vista nutricional, não quer ver nem em foto. Mas uma vez que você tem um animal acidótico e a laminite está instalada, né, o primeiro passo é que esse animal ele tem, de maneira geral, um processo de desidratação. Então, o que a gente faz? Ele tem não só processo de desidratação, mas também um animal que já não está consumindo bem a dieta. Então, o primeiro passo, retira esse animal do confinamento. A gente tem um procedimento simples, que é você diluir bicarbonato de sódio, se possível óxido de magnésio, em água morna e fazer infusão ruminal com a mangueirinha, né? Normalmente é um procedimento assistido por veterinário. Você normalmente faz uma associação com antibiótico específico, porque normalmente quando você tem
uma acidose, não é difícil você ter uma ruminite, não é difícil você ter uma lesão de casco mais pronunciada, onde você tem ali micro-organismos específicos, como o Fusobacterium, né, necróforum, que causa não só lesão em epitélio ruminal, mas também lesão hepática. Então, essa interação medicamentosa é muito importante. E, logicamente, coloca esse animal numa condição de pastagem, espera uma semana, 10 dias, e você passa novamente a readaptar esse animal à dieta do confinamento, de uma forma gradativa, como se você estivesse readaptando, e depois você pode reintegrar esse animal no confinamento. É importante dizer, se esse animal teve uma acidose aguda, não é difícil ele ter uma lesão bem drástica no epitélio ruminal. E é natural que esse animal não vai ter o desempenho dentro da média do lote. Esse animal, a gente costuma dizer que é um animal deletado, entre aspas, do sistema, porque ele, entre aspas, foi condenado pelo processo digestivo. E uma última pergunta para o professor Ricardo. Em confinamento, hoje, a gente já consegue identificar as mortes por micotoxicose. Mas pensando que aquela contaminação da lavoura, que tem o mesmo no pasto, eu não me lembro de ter visto nenhum levantamento de micotoxina em pastagens tropicais, a não ser a espirulina, né, do Phytomyces chartarum. Isso. E a gente sabe aí que, acho que catalogadas, se conhece 50 e picos, tantas micotoxinas, e de análise de laboratório são tradicionais, são 4 ou 5 micotoxinas possíveis de análise. O senhor acredita que aquelas mortes súbitas em pastagem pode ter alguma relação? O senhor acha que pode desenvolver um fungo com micotoxina na pastagem tropical? Eu acredito que sim, porque principalmente pela quantidade de material em decomposição, quando você veda um pasto. Talvez até integração lavoura-pecuária também, que tem aquele acúmulo, depois acúmulo matéria orgânica embaixo. Pode acontecer, porque você tem um substrato muito rico para a proliferação desses fungos e a presença da micotoxina. E é um fato interessante que, às vezes, você não tem o fungo naquele momento, mas a micotoxina já foi produzida. E, muitas das vezes, a presença do fungo não significa que tenha micotoxina. Então, eu vejo essa dificuldade também da pessoa identificar a causa. Aquele exemplo que eu dei do fungo acrimônio, que é um fungo endofítico, ele causa sérios problemas de mortalidade na festuca. E já é pesquisado, já tem esses levantamentos. Na Austrália tem muito dado de micotoxina em diferentes plantas, e eu acredito que no Brasil falta um pouco desse tipo de avaliação. Sim. Até pouco tempo nem se sabia o que tinha no confinamento, né? Pois é, você fez uma colocação sobre micotoxina em pastagem, né? O motivo de trazer o professor Ricardo Reis sobre esse tema é exatamente esse. O ano passado nós fizemos o desenvolvimento de uma formulação de um adsorvente de micotoxina para uma empresa de nutrição, e com foco exatamente não só em grãos, silagem, mas em pastagens. Por quê? Eu me deparei com uma fazenda no Mato Grosso com uma incidência elevadíssima de fotossensibilização, e nós desenvolvemos esse adsorvente de micotoxina, primeiramente com foco para resolver esse problema. Nós fizemos um tratamento que era só o adsorvente, e o adsorvente associado com zinco. E fizemos outro tratamento associado com zinco orgânico. E é impressionante o que a gente observou num primeiro momento, que os animais que estavam recebendo os tratamentos com adsorvente, com ou sem zinco, sendo ele inorgânico ou orgânico, é que os animais começaram a ter uma taxa de consumo do proteinado muito mais rápida. Então, eles atingiram a meta de consumo de proteinado muito mais rápido que os animais que estavam no tratamento controle. Por quê? A gente especula, a gente não tem ainda uma base de dados de todas as micotoxinas, porque são análises caras, a empresa está processando isso, mas a gente acredita que, pelo histórico da fazenda, de alta incidência de fotossensibilização, que as micotoxinas causavam comprometimento hepático, que isso implicava, inclusive, no padrão comportamental de consumo. Não sei se eu posso dizer padrão comportamental, mas tinha alguma coisa ali influenciando na taxa de consumo do proteinado. Por quê? Porque era um módulo rotacionado, dividido em 8 piquetes,
Os tratamentos eram aleatórios, com a mesma oferta de forragem, mesma taxa de lotação, mesma água. Então, assim, realmente tinha um fator comprometendo. É que a gente nunca se atentou às micotoxinas de pastagem, mas que elas estão ali, É igual as bruxas. Elas existem, a gente só não vê, mas elas estão ali. Com certeza, lesão hepática. É um outro passo dessa avaliação. Professor, fiquei até impressionado com aquele dado do estudo com o JBS, em função do tipo de caminhão, o menor foi 24% dos animais com lesões, até 36, 30, então, na média, 30%. Monetariamente, o que isso significa? Bom, vamos por parte aí. A lesão que foi medida é a lesão severa, danos musculares. Isso tem uma implicação no recorte da peça onde está machucado, extração dessa fração de carne. A gente estima, com base em dados da pesquisa, que um hematoma, a média é meio quilo de carne que se joga fora. Se eu tiver 30% das carcaças, pensando aí nos 4 milhões, nós estamos falando em 12 milhões de animais, perdendo meio quilo de carne no mínimo. Porque aquele dado estava bem claro lá, era pelo menos uma, mas ele pode ter 2, pode ter 3, pode ter 4. Certo? Então, é uma subestimativa, né? Nós estamos subestimando a perda. Se são 12 milhões de animais perdendo meio quilo, nosso cálculo anterior falava em 10 milhões, então nós estamos falando agora em 6 milhões de quilo de carne jogado fora. Não sei, o quilo de carne hoje na carcaça está valendo quanto? R$9? 150 é R$10. R$10. Bom, então você faz a conta, é só multiplicar por 10, são 60 milhões de reais por ano desperdiçado. Tá? Eu vou ter que fazer um comentário aqui. Eu sou professor de bem-estar animal, então eu não posso me calar frente a certas situações que me colocam em desafio, né? Eu acho que a produção, seja de bovinos ou qualquer outra, precisa repensar as estratégias que ela está usando para alcançar aí um bom resultado. O que eu quero me referir com isso? Trabalhar com uma dieta que eu sei que vai provocar uma doença que pode ser muito séria, como o Juan falou, eu acho que isso não é uma boa ideia. Isso não pega bem para o público. Nós temos um crescimento, eu fiz uma viagem recentemente com pessoas que não são daqui, de um outro país que tem uma outra visão do negócio da pecuária, mas me assustou, eu estava com 42 alunos da Suécia, 80% vegetarianos ou veganos, 80%. Esse movimento está crescendo aqui também. E quando você pergunta por quê, um dos elementos é que eles não concordam com a forma como que nós estamos conduzindo a produção animal. Então, eu acho que é a hora de parar para pensar. Muita gente em outros países já foram além do que nós estamos nesse momento e recuaram. Nós estamos seguindo o mesmo caminho de quem já recuou. Eu acho que nós não estamos aprendendo também com a lição, com a experiência dos outros. Eu acho que tem que parar para olhar e entender esse processo. Não é só a pecuária de corte, não. Tá certo? A gente tem trabalhado com os produtores de giro, gado leiteiro. Eu outro dia fiz uma pergunta para um grande produtor do giro leiteiro. Eu falei assim, você não está selecionando uma vaca gir para virar uma holandesa? Mas a vantagem dela é não ser holandesa. Ele falou assim, é verdade, professor, mas o mercado quer isso. Eu falei, então o mercado está cometendo um erro, porque depois voltar atrás pode ser difícil. Aí ele até me lembrou que tem pecuaristas que têm 2 linhas de seleção. Uma que está selecionando para esse máximo de produção, vaca dando 50 quilos de leite, 60 quilos de leite, e outra que está lá, naquele regime da rusticidade, de enfrentar o calor, de enfrentar o carrapato, de enfrentar tudo, porque tem um espaço comercial para isso também. Então, me preocupa isso. Eu acho que as cadeias produtivas em geral, e nós estamos aqui falando da cadeia produtiva da carne bovina, ela deveria repensar e talvez entender também qual que é a nossa proposta, a proposta brasileira. Eu gostei muito dos teus comentários. Né? Eu não posso imaginar que no Nordeste vai criar um sistema de produção parecido com o do Mato Grosso, de São Paulo, de qualquer outro lugar, é outra história. Então, entender esse contexto ecológico, né, é importante. O que eu tenho aqui? Como é que eu trabalho com isso aqui? Eu estive no Quênia, fui visitar os Maçais, e a vaca dele é desse tamanho. Só que o pasto dele é desse tamanho. A vaca dele está gorda lá.
Se fosse a nossa, estava morta lá. Entendeu? Então, entender essa dinâmica para, a partir dela, estabelecer estratégias produtivas que sejam ecologicamente equilibradas, tá? E que também atenda e que possa ser colocada para a população de uma forma transparente. Eu faço assim por causa disso, o resultado é esse, respeito meus animais. Eu tenho certeza que a maioria de vocês que está aqui dentro é pecuarista ou trabalha com a produção pecuária porque gosta dos animais. E fazer um animal passar mal porque a minha ração não é boa. Eu já ouvi em outros eventos, o pessoal falou assim, se morrer um boi ou dois no confinamento não tem importância. Como não tem importância? Isso para mim é o contrassenso da produção animal. Isso não faz sentido para mim. Até porque, nesse caso, quem se manifesta assim não gosta dos animais, não é? Mas é justamente por isso que acho que nós temos eventos como esse, onde a gente traz tecnologias novas, os aditivos novos para promover segurança ruminal, estratégias de manejo, diversidade de pessoas de diferentes regiões, onde mostram seus sistemas de produção. Porque eu acho que nós, como técnicos, veterinários, zootecnistas, agrônomos, pecuaristas, eu acho que o que a gente quer é o bem-estar animal, a saúde do animal. Então, eu acredito que uma ferramenta como essa, uma dieta desafiadora, o primeiro passo é a gente usar ferramentas para proteger o animal, proteger a saúde do animal, o bem-estar do animal. Isso envolve a nutrição, o uso correto dos aditivos, ou seja a monenzina, ou seja o tanino, ou seja a virginemicina, ou seja o óleo essencial, o bom manejo na produção de forragem, manejo de pasto, não é ver animal passando fome, a gente estudar as técnicas, entender a economia do sistema. Porque um animal morto é R$2.000, R$2.500, indo embora sem contar todo o custo que você teve. Posso fazer um comentário? Semana passada, nós tivemos uma reunião na FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa, que apoia nossas ações de pesquisa, e um dos tópicos da discussão sobre um grupo que trabalha com mudanças climáticas. Então, várias pessoas de diferentes áreas. Uma das preocupações do grupo é que o que nós fazemos, e também envolve a pecuária de corte, chega de uma maneira ao público que consome as informações, consome a carne, de uma maneira bastante deturpada, onde um artista, um jogador de futebol, alguma pessoa que não é da área, ele emite uma opinião que é muito mais impactante do que a gente fala. Então, isso que o senhor Matheus está falando realmente é muito preocupante, onde nós temos alunos da nossa escola, de zootecnia, medicina veterinária, que são vegetarianos. E você fala que ele é herbívoro, não, eu sou vegetariano, eu não sou herbívoro, eu não consigo entender a diferença. Mas aí gera polêmica com a gente. Então, o que esse aluno, a formação dele, o que ele pensa sobre nós? E como é passado para ele essa informação? Então, a FAPESP está preocupada, ela tem uma parceria com o Canal Futura para fazer vídeos educativos das nossas pesquisas, para ver se isso chega na população de maneira clara. É realmente preocupante, Matheus. Eu acho que você tem razão. Apesar do seu tema desse módulo, né? Mas vendo o Maurício dando palestra ontem, né, na terça-feira, a nossa dificuldade é como transmitir essa informação para o mercado externo. Há tempos atrás, eu não lembro o que foi, a notícia muito negativa para o setor, uma própria revista do setor divulgando essa notícia, que eu acho que era uma coisa, não é que não tem que divulgar, acho que tem a forma de divulgar. Agora, imagina um jornalista leigo que transforma a informação da forma que ele quiser. Eu já tive matérias que foram deturpadas, né? E foi transmitida de forma errada. Então, imagina um jornalista leigo passando numa Veja, e aí cai uma Luísa Mel, uma Gisele Bündchen da vida, que vai transmitir. Ela tem mais credibilidade que nós, que somos do setor. Então, o problema é quem usar. A gente tinha que eleger um embaixador, pegar um jogador de futebol, alguma coisa assim, para transmitir isso, né? Só para terminar, uma jornalista me ligou para fazer uma entrevista, ela perguntou para mim assim, então, se nós acabarmos com a pecuária de corte, acaba o aquecimento global? Eu falei, não, você tem o aquecimento global causado por um pântano, por um arroz irrigado, por manejo de dejetos, e a maior parte do carbono produzido é a indústria automobilística, não são os bois. Pessoal, com todo respeito à opinião de cada um, e também respeito às instituições aí que nos representam em diferentes níveis, CNA, sindicatos rurais, etc., nós estamos muito mal preparados.
Nós estamos precariamente preparados. Quem defende, quem levanta essa bandeira do veganismo, vegetarianismo, tem inteligência, tem dinheiro, tem objetivos e princípios. Eu tenho dúvida se a gente está tão organizado nesses 4 itens como eles estão. Eu tenho participado de eventos, fui num evento em Brasília, a CNA abriu o evento com um vídeo, tinha um público lá de 300 pessoas, muitas pessoas, que era um evento ligado à FAO, muitas pessoas de outros países, um vídeo mentiroso. Eu estava sentado no fundo, eu só via as cabeças fazendo assim. O vídeo mandava a mensagem que não existe desmatamento na Amazônia. Ninguém é bobo. Certo? Eu estou sendo cortado aqui, tem uma censura aqui do meu lado. A questão não é essa, a questão é que nós estamos comunicando mal e sem transparência. Nós estamos desenvolvendo trabalho com pessoas, conheço gente que pega a água da chuva, trata a água para dar para a vaca, tem uma estação de tratamento, estou falando de vaca leiteira, tá? Diminuiu o uso de fertilizante por conta de biodigestor em 80%, ninguém divulga isso. Nem ele, mas ele não é um agente de divulgação. Mas os nossos representantes não sabem disso. Eles estão lá em Brasília, numa sala, ou em São Paulo, eles não sabem o que está acontecendo no campo. Nós temos muitos bons exemplos, coisas muito bonitas, interessantes, que precisam ser divulgadas, mas a gente fica à mercê da crítica, rebatendo a crítica sem bons argumentos, sem estrutura, sem inteligência. Esse é o nosso problema. O nosso problema não é só a comunicação, o nosso problema é a organização para se posicionar, em termos de comunicação, contra as críticas que nós estamos recebendo. Eu tenho um compromisso com a pecuária responsável. Eu não tenho compromisso com a pecuária irresponsável. Eu sobrevoei Novo Progresso, um desastre. O desastre começou com o governo brasileiro, que abriu uma estrada num lugar que não dá para ter estrada. Eles estão transportando terra para cobrir areia, para pôr uma grama lá, porque é erosão toda hora, a estrada vai desaparecer. Então, tudo errado, né? E aí a culpa é do gado. A culpa não é do gado, o gado é só uma possibilidade, que talvez a mais fácil, depois que desmatou tudo e o cara fez uma valorização imobiliária lá e ganhou dinheiro com isso, ele põe o gado lá, né? É isso. Nós precisamos repensar a forma de trabalhar, de comunicar. Queria agradecer a presença de todos, concordamos em gênero, número e grau, professor, eu acho que todos aqui concordam, a plateia também. Agradecer o telespectador do canal do Boi, muito obrigado. Zaidan. Obrigado a todos. Nós vamos encerrando aqui a nossa transmissão ao vivo desta quarta-feira. Amanhã tem o último painel sobre engorda, que também terá a transmissão do canal do Boi, direto do Centro de Eventos do Ribeirão Shopping. Nós vamos para o intervalo comercial. O Mais Pecuária volta na sequência com as informações direto dos nossos estúdios em Campo Grande. 18 horas mais 50 minutos, horário de Brasília, de volta ao Mais Pecuária. E nós seguimos destacando para você leilões judiciais. 2 propriedades estão em remate judicial neste mês de março. As fazendas Sigma estão localizadas em Mato Grosso, municípios de Porto dos Gaúchos e também em Itapurá. Confira mais informações. O leilão será conduzido em 2 praças. A primeira terá início em 14 de março, às 2 da tarde. Se não houver lance igual ou superior à avaliação dos 3 dias subsequentes ao início da primeira praça, a segunda praça segue sem interrupção, começando no dia 21 de março, às 2 da tarde, com encerramento no dia 15 de abril, às 2 da tarde. E atenção para a condição: o valor mínimo para venda em segunda praça corresponderá a 50% do valor de avaliação. Conheça um pouco dos imóveis. Lote 1, Fazenda Vale do Verde 8, com área de 740 hectares da gleba Alvorada ou gleba CBPO, situada em Porto dos Gaúchos, Mato Grosso. Lote 2, imóvel rural com a área de 890 hectares, destacado de área maior, situado em Itapurá, Mato Grosso. É importante salientar que as 2 áreas estão aptas ao plantio de soja e milho, com histórico de colheitas bastante produtivas. Os interessados poderão acessar o site www.lute.com.br/lote/Fazenda Sigma ou pelo telefone 11 3047 9800. Anaí Gurgel, ela traz agora informações de uma das nossas parceiras, a Dispec do Brasil. Acompanhe. Olá, pecuária.
pecuaristas, criadores desse nosso Brasilzão. É sempre uma alegria, uma satisfação estar aqui na grade do SBA, trazendo informações sobre a DSPEC do Brasil, trazendo dicas valiosas para você melhorar a saúde e a lucratividade do seu rebanho. Hoje eu venho aqui falar de 2 produtos que estão revolucionando a pecuária leiteira de propriedades desse nosso Brasil. O Bovitan Pó e o Provac. São produtos que melhoram principalmente a resistência das vacas e fortalecem no combate contra infecções, mastite clínica, mastite subclínica e também pododermatites, que a gente sabe que trazem grandes prejuízos hoje para os pecuaristas, né? Bom, vamos começar com o Bovitan Pó. Você provavelmente já ouviu falar, até porque está sendo muito utilizado, amplamente divulgado aí por pecuaristas, e a gente percebe nessas nossas andanças, né, essa propaganda de boca em boca, porque o pecuarista, quando gosta de um produto, ele sai divulgando e isso é maravilhoso, né? Ninguém melhor que o próprio pecuarista para dizer o resultado que ele está obtendo com novos produtos ou produtos que ele já vem utilizando na fazenda. O Bovitan Pó é um premix mineral, vitamínico, com aminoácidos, com probióticos. A gente costuma dizer que é um combo saúde aí para os seus animais. Essa combinação aumenta a resistência das vacas no combate à mastite clínica e também à mastite subclínica, que assusta muito e traz prejuízos, porque é uma doença assintomática. A vaca de cara não apresenta nenhum sintoma de que está com esse problema e quando o pecuarista percebe, já é tarde demais, já tem prejuízo, tem que entrar com antibiótico e a gente sabe que o antibiótico hoje representa aí uma grande resistência do mercado e tem que ser assim. O mercado pecuário hoje ele é muito exigente e a gente sabe, entende como é importante. E você também, entendendo isso tudo, precisa de produtos que melhorem a qualidade desse leite para você melhorar a confiabilidade do seu nome, né? Bom, já deixa aqui na tela o telefone do nosso 0800, tá aí, ó. 0800 621 51. Você pode mandar também o WhatsApp 44997058300 para tirar todas as suas dúvidas e, quem sabe, fazer uma simulação, um orçamento de como você pode aplicar o Bovitan aí na sua propriedade. Um outro produto que eu já falei aqui que você pode também fazer o manejo de forma combinada é o Provac. O Provac é um suplemento mineral que contém a biotina. Olha, essa biotina, ela é muito importante para a vaca, porque ela melhora a queratinização do casco, torna o casco mais equalizado e também um casco mais resistente ao manejo ali, que a gente sabe que às vezes é tão complicado, né, para a vaca passar por esse manejo sem ter uma pododermatite, se ter um problema. Mas você oferecendo o Provac, ela vai melhorar, né, as condições desse casco e, claro, de forma geral, a saúde. Então, é qualidade, é produtividade na certa você fazer o uso combinado desses 2 produtos. Bom, fico por aqui, o telefone está na tela e aguardo a sua ligação. Volto a qualquer momento aqui na grade do SBA com outras informações sobre a DSPEC do Brasil. Até a próxima! Muito bem, o assunto agora é o poder econômico do povo brasileiro, né? Do cidadão brasileiro. Desemprego e baixo poder de compra. Segundo o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, o consumo de lácteos tem se recuperado de forma muito lenta no país, tendo em vista que o poder de compra das famílias continua limitado por conta da taxa de desemprego, a alta taxa de desemprego. Em consequência, o elo inteiro da cadeia láctea está sendo afetado. Porém, o índice de intenção de consumo das famílias brasileiras da Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo registrou 98,72 pontos em janeiro de 2019. É claro, as pessoas querem consumir. Um aumento de 5,76% ante dezembro de 2018 e sendo o maior, né, dos últimos 46 meses. Segundo o Instituto, o cenário do Centro-Oeste brasileiro é mais promissor, tendo o índice ultrapassado 100 pontos, sendo um reflexo da estabilidade inflacionária e condições favoráveis para o mercado de trabalho.
Claro que com esse cenário novo que a gente está vivendo, político-econômico no país, né, com um novo presidente, há sim uma expectativa maior por parte da população brasileira de melhora no emprego, claro, consequentemente também no consumo. E a gente continua destacando essa questão financeira, só que agora o mercado financeiro, vamos falar sobre a moeda norte-americana, que tem aí as informações com a Sarah Kirchhoff, direto lá de São Paulo, né? Vamos saber delas as informações, porque depois de 3 quedas consecutivas, hoje a moeda norte-americana registra valorização frente ao real durante a sessão de hoje. Depois houve uma inversão de cenário. A Sara vai trazer para a gente o que aconteceu com as moedas norte-americanas e também a moeda brasileira. Claro que tem essa relação direta, essa paridade das moedas, e as trocas de mercado, né? Sara, boa noite para você, de volta aqui ao Mais Pecuária, bem-vinda, bom receber você aqui. Agora, mais detalhes sobre esse mercado financeiro, e a gente fala aí direto e ao vivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, para saber sobre o fechamento do dólar com essa valorização de hoje. Sara, boa noite. Muito boa noite, Éder. Boa noite a todos. Muito obrigada. Pois é, hoje o dólar ele começou o dia aí com uma valorização frente ao real, diferente dos outros dias, como ele registrou queda aí nas últimas 3 sessões, como você bem colocou. Isso acontecia por causa de uma discussão aí de uma possível redução dos juros aqui no Brasil, depois da divulgação do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em relação à produção industrial. Isso trouxe essa discussão na manhã de hoje, que trouxe um certo mau humor para o mercado. Só que hoje o dólar ele perdeu força aí ao redor do globo também, frente a uma cesta de moedas. Isso acabou também pegando aqui, sem falar, é claro, na instalação da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que é aí a primeira etapa para votar a reforma da Previdência. Então, hoje, o mercado está acompanhando todos esses desdobramentos aí com bastante expectativa, né? Lembrando que existe uma projeção do governo que em 10 anos o novo texto aí da reforma da Previdência ele deva fazer com que os cofres públicos aí arrecadem mais de 1 trilhão de reais. Então é uma expectativa muito grande ao redor desse assunto e hoje é um dia especialmente focado aí do mercado em relação a esse assunto. Então acabou acontecendo que o dólar, que até operou em alta hoje durante uma boa parte da sessão, invertesse um pouco desse cenário e terminasse o dia com uma leve queda frente ao nosso real brasileiro. Hoje a desvalorização da moeda norte-americana é pequena, é de 0,08%, e o dólar comercial recua para o patamar dos R$ 3,81, um pouquinho acima, né? 3,81 mais 30, mas é R$ 3,81. O fechamento do dólar comercial para esta quarta-feira, na 4ª queda seguida e o menor valor em uma semana, portanto, para a moeda norte-americana, né? Enquanto isso, o índice Bovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, tem hoje a maior alta da história, tanto durante a sessão, quando ele ultrapassou aí os 99 mil pontos, quanto no fechamento, o valor intraday ou intradia. O fechamento é de 98.588 pontos e o índice Bovespa avança nesta quarta-feira acima de 1%, com alta aí para as ações das principais blue chips, claro, com um cenário de bastante otimismo aí em torno da reforma da Previdência. Então, esses foram os principais destaques do mercado financeiro nesta quarta-feira. Dólar com leve queda, índice Bovespa em alta, uma alta bastante importante aí para esse índice acionário brasileiro. Éder. Sara, mudando um pouco de assunto, né, saindo do mercado financeiro, vamos falar dos grãos, né? A Conab divulgou o 6º levantamento da safra de grãos aqui no Brasil, com expectativa positiva para o milho, ao contrário da soja, que teve quebra por conta da estiagem em vários estados. Aqui no Mato Grosso do Sul tivemos quebra de 30% em média aqui no estado, mas o milho vem com uma boa projeção aí de aumento, né, de 23% comparado à safra passada, Sara, é isso? Isso mesmo, Éder. A expectativa, então, portanto, da Conab, segundo esse 6º boletim que você mencionou, é de uma alta de 23,6% aí na comparação, né, da safrinha, dizendo que o país deverá alcançar mais de 66 milhões e meio de toneladas na safrinha de milho. Então, um resultado aí mais de 23% maior ao que foi colhido na temporada anterior. Isso acontece por 2 fatores: expansão diária, mas principalmente, Éder, aumento da produtividade.
A expectativa é que a expansão diária fique em torno de 4,5%, enquanto o aumento da produtividade, olha só que informação relevante essa, o aumento da produtividade deverá ficar em quase 18,5%, passando de 4.673 quilos para 5.528 quilos, né? São 78 sacas para 92 sacas por hectare. Então, esse número é bastante significativo e mostra aí a potência no campo, né? Investimento em tecnologia e tudo aquilo que a gente relata aqui diariamente. Então, esses números, claro, mostram uma projeção menor para a safrinha de milho e, com isso, a projeção atual para a colheita total fica em mais de 92 milhões de toneladas, representando, portanto, uma alta de 15% frente à safra anterior, quando o país colheu pouco mais de 81 milhões de toneladas. Isso pressiona o milho e tem queda no mercado físico e também no mercado futuro aí nos últimos dias. Hoje, a desvalorização do milho em Campinas, conforme o indicador CPEA, é de quase 2%. Lembrando que na semana passada o cereal acumulou aí uma valorização ao longo da semana e agora tem a terceira queda seguida. No dia 11, houve um recuo de 0,26% para o cereal no mercado físico. Ontem a gente mostrou aqui uma alta acima dos 2% e hoje então essa desvalorização de quase 2% para a saca de milho em Campinas e região. Com essa nova queda, a saca de milho hoje aparece em R$ 40,34. E no início da semana a gente mostrava que a saca estava acima do patamar dos R$ 42,00. Então, inverte aí o cenário, o mercado do milho nesse momento. Com essa queda no dia, agora, no acumulado do mês, há uma desvalorização acima de 4,5% para o preço do milho em Campinas, conforme eu falei, o indicador CPEA. Já o indicador aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias para Cascavel, no Paraná, mostra uma desvalorização diária ainda mais significativa para o milho hoje, hein? Hoje a queda do milho lá em Cascavel, da cotação do milho, é de quase 3% e com isso o preço da saca por lá recua para o patamar dos R$ 34,00 aqui no indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Passamos para o mercado do frango, que vem vivendo um cenário positivo, aí como a gente acompanha todos os dias aqui no Mais Pecuária, ou de estabilidade, mas hoje, quarta-feira, há uma queda no preço do frango congelado aqui no estado de São Paulo. A queda fica próxima de 0,5% e o quilo do animal congelado aparece por R$ 4,43. Ainda assim, no acumulado do mês, há uma alta de 4,24% para o preço do frango, conforme o indicador CPEA. Terminamos com o preço do suíno. Hoje o suíno tem uma valorização acima de 0,5% no dia, isso o suíno vivo no estado de Santa Catarina, e com esta nova valorização, o quilo do animal vivo aparece por R$ 3,56 no indicador CPEA, com uma alta de quase 5,5% no acumulado do mês de março, portanto, suíno e frango com valorização aí no acumulado do mês. E hoje a Associação Brasileira de Proteína Animal também divulgou números referentes aos embarques, às exportações do suíno, tanto da carne in natura quanto processada, para o mês de fevereiro. Essa semana a gente falou dos embarques de frango e hoje foram divulgados os números referentes ao mercado de suínos, alcançando, portanto, mais de 54 mil toneladas no mês de fevereiro. Esse resultado, olha só, ele supera em 26,5% o resultado observado no mês de janeiro, quando foram exportadas mais de 42 mil toneladas. Já em receita, os embarques de carne suína geraram aí mais de 100 milhões de dólares no período, um resultado 13,5% maior do mês anterior. Então, portanto, bons números aí para a proteína, tanto de frango, como a gente mostrou essa semana, e também para a carne suína, né? Números positivos e também para o produtor, os preços também estão em recuperação. Como diz o João Pedro Cuti Dias, eles não estão num patamar bom, mas eles estão em recuperação agora ao longo das últimas semanas. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações, Éder, é com você. Ok, Sara, combinado. Você volta daqui a pouco, então, com informações da pecuária de corte. Vamos saber do fechamento, né, do boi gordo, bezerro e também do boi magro com a Sara Kirchhoff, direto de São Paulo. Bom, nós vamos para o intervalo comercial. Depois do intervalo, fique atento, hein, porque hoje ou daqui a pouco, já teremos o shopping... teremos dois shoppings, né? A gente está tendo aí o shopping Cenepol, né? Tamar Cenepol, daqui a pouquinho, direto de Araçatuba, Fernanda Mariano, também com o Guilherme Furtado, vai trazer uma grande oportunidade para você.
De volta com mais pecuária e você acompanha agora informações de mais uma de nossas parceiras, a Casale. A história da Casale começou há 9 anos atrás, com a aquisição da primeira máquina. E hoje nós celebramos e brindamos aí hoje, depois de 9 anos, a aquisição dessa máquina, a terceira máquina que veio para a fazenda, trazendo tecnologia, uma máquina autocarregável. Hoje é essencial, hoje todo o processo hoje produtivo na cadeia do leite, ela começa com uma boa nutrição. E essa boa nutrição ela vem de um equipamento que faz uma mistura homogênea. E esse equipamento ele consegue atender todos esses requisitos. Na prática, ela consegue me oferecer nessa retirada do volumoso uma fatia constante, sem abalar a minha estrutura de silagem. Com isso, o material fica sem entrada de oxigênio, que me dá uma qualidade constante nesse meu material. Então hoje é essencial, principalmente para essa fazenda, ser uma máquina autocarregável. A grande diferença que essa máquina hoje entrega para a fazenda é rendimento, qualidade da mistura e rapidez para trabalhar com os animais da fazenda. Então é isso hoje que a gente busca numa máquina dessa e é o que ela entrega na fazenda. E nós com isso também nós ganhamos também economia. A máquina faz todo o trabalho sozinho. Ela reduz o operacional, né? A pessoa que opera, ela não tem o trabalho de levantar comida, que é um trabalho pesado, um trabalho braçal, então ela faz isso para a fazenda e a economia de não ter outra máquina para estar alimentando essa máquina. Então eu consigo fazer todo esse trabalho com uma só máquina. Acredito que a palavra hoje forte dessa parceria hoje se chama eficiência. É isso que essa empresa consegue entregar na fazenda. Eficiência em cima de resultados. Bom, a gente tem que falar de diversificação na agropecuária. Esse é um assunto muito importante que traz aumento de rentabilidade para o produtor rural, para o pecuarista, porque a diversificação possibilita o produtor a ter melhores ganhos. E a adoção do sistema silvipastoril com a criação de ovinos é uma alternativa para a sustentabilidade econômica na propriedade. A repórter Kylie Rodrigues traz informações para quem quer apostar nesse sistema, nessa atividade. Vamos acompanhar o quadro Tecnologia e Produção. Veja aí. Produção de ovinos em sistema de integração lavoura, pecuária, floresta. A prática tem crescido no Mato Grosso do Sul. Estou com o pesquisador da Embrapa, Fernando Reis, que explica para a gente como os produtores têm adotado o sistema. Essa é uma proposta interessante e que, introduzindo os ovinos como componente animal nos sistemas integrados, de integração lavoura, pecuária, floresta, você tem flexibilidade na escolha das categorias para serem usadas nesses sistemas. Então ele vai bem com ovelha na etapa de cria, a gente pode trabalhar com recria de borregas, que o sistema favorece bastante, e até a terminação com possibilidade também e grande variação nesse sentido. As raças mais utilizadas aqui no Mato Grosso do Sul, quais são? A gente tem as lanadas e as deslanadas. Dentre as lanadas, raças Texel, Suffolk, Willy de France, e as deslanadas que basicamente a santinês, e vem entrando fortemente também uma tendência bem atual que seriam os Dorper. Então essas seriam as principais raças com uma ou outra variação. E nós temos até uma que nós chamamos uma inovação de sistema pecuária-pecuária. Então a gente consegue integrar os ovinos à criação de bovinos. Todos juntos. Muitas propriedades fazem isso. E é bem interessante, você pode agregar valor ao teu sistema. E aqui no Mato Grosso do Sul tem crescido a utilização? Sim, a tendência, principalmente em termos de LPF, a gente nota. Então, tem aumentado o número de hectares produzidos nesses sistemas.
e a gente aposta muito como fator econômico e retorno de renda ao produtor. Para aquele produtor que quer começar, que quer implantar o sistema na propriedade rural, a Embrapa ela está sempre à disposição, tem informações precisas para tirar qualquer dúvida. Um diagnóstico inicial da área é fundamental, então saber quais as condições, localização, principalmente em termos de mercado, considerando a madeira, e é possível e a gente está à disposição para eventuais dúvidas. Obrigada, pesquisador, pelas suas informações. Carly Rodrigues para o SBA. E o assunto agora é o Shopping Cenepol Tamar. E eu tenho aqui como convidado e o prazer em recebê-lo, o Ricardo Chociai, médico veterinário, que dá assessoria, né, para esse evento, porque na segunda-feira nós teremos o leilão Cenepol Tamar. Durante a semana, desde ontem, nós temos o shopping, que é uma grande oportunidade para quem tem interesse em investir em genética consistente de uma raça que ganhou o Brasil pela capacidade que a raça tem. Ricardo, primeiro, bom te receber aqui. Obrigado, viu? Obrigado você, Éder. Boa noite aos amigos do canal do Boi. Estamos aqui para esse grande evento Cenepol Tamar, em comemoração dos 10 anos de criação do Ayrton Litvin. Durante toda essa semana agora estaremos com a programação aqui no canal do Boi, com vendas diretas do primeiro shopping Cenepol Tamar, onde iremos ofertar touros, matrizes, novilhas e doadoras da raça Cenepol a preço fixo, somente na confirmação. Então, durante toda a semana aqui, até o domingo, nós estaremos aqui falando desse shopping que acontece hoje no Agrocanal e amanhã no Canal do Boi e durante todo o dia dentro do site da Central Leilões. Com certeza. Bom, no vídeo está até 18 de março, segunda-feira, porque na segunda-feira nós teremos também, claro que um dia de vendas, mas em especial o leilão à noite, que encerra a semana Cenepol Tamar, aqui pelo Canal do Boi, ou pelo SBA, porque teremos também a participação em vendas pelo Agrocanal. Inclusive hoje, logo após o programa Na Batida do Martelo, nós encerraremos o programa e o Ricardo Chociai com o Ayrton Litvin. Né? Isso, o Ayrton estará conosco aqui. Que é o dono da marca, né? Exato, o proprietário do Cenepol Tamar. Estaremos ao vivo no Agrocanal. Daqui a pouquinho, depois Na Batida do Martelo. Passando aí todos esses lotes que vocês estão podendo acompanhar aí, com preço fixo, né? Lembrando que é um shopping, é só pela confirmação. E então, hoje, depois do Na Batida do Martelo, estaremos ao vivo no Agrocanal. Bom, bacana. Só para a gente começar, então, os trabalhos do Ricardo Chociai, nós teremos, a partir de agora, a venda de animais a preços fixos nesse shopping. E nós vamos, à medida que o Ricardo vai pedindo aí, e começamos pelo lote 1, pode colocar para a gente aí o lote 1 na tela. Nós começamos então, muito obrigado, está aí o lote 1 na tela. E nós vamos começar a partir de agora a oportunidade para você ligar para a Central Leilões, 183622, pode colocar no vídeo aí mais uma vez o telefone, isso, 4999 ou 18996372999. O telefone ficará o tempo todo na tela, com as condições de pagamento e com informações dos animais. Lembrando que esses animais estão em Camapuã, aqui no Mato Grosso do Sul. Camapuã, que é conhecida no Brasil inteiro como a capital do bezerro de qualidade, e hoje é a capital do Cenepol de qualidade. Sem dúvida, Éder, porque um touro desse representa o que é de melhor dentro da raça Cenepol. Um touro com a musculatura muito bem evidente, com a garupa, com acúmulo de gordura dentro do seu posterior, enfim, um apromos muito correto. Olha como que esse touro caminha com 800 quilos. Então, isso realmente hoje em dia touros criados a pasto, prontos para cobrir. E o mais importante, né, Éder, o preço dele, apenas R$300 de parcela. Então, você liga no telefone que está na sua tela, confirma, é só você confirmar, não tem leilão, é um shopping mesmo. Está aí o preço fixo, 36 parcelas de R$300, você confirma e leva esse reprodutor para casa. E lembrando, Éder, que o frete é para todo o Brasil na compra de 2 lotes. Então, se você comprar 2 lotes dentro do shopping e dentro do leilão que acontece na segunda-feira, você recebe o animal dentro da malha viária, exceto os estados do Amazonas e do Acre, que recebe em Porto Velho, em Rondônia, e o Pará, que recebe lá em Marabá. Então, fica aí a oportunidade aí de apenas R$300 de parcela, esse extraordinário reprodutor, um filho do Hércules, pesando 816 quilos, com 37 centímetros de circunferência escrotal.
Bom, só para a gente reforçar a informação, tem gente perguntando se é dose de sêmen. Não é dose de sêmen, é o animal mesmo. Está indo o touro inteiro. Né? É não isso aí, é um touro indicado até para repasse de gado puro, para repasse de ATF, porque é um touro que tem as mesmas qualidades de um touro de central. Realmente é um garrote com muita estrutura, uma beleza racial extraordinária. Então está aí a oportunidade, apenas R$300 de parcela, Éder. É ligar e confirmar, os telefones estão no vídeo, é confirmação, é um shopping, não é por disputa de lance, não é leilão, é confirmação. Você pega o telefone, liga na Central Leilões, faz a sua aquisição. Olha, o animal é meu, quero esse animal, pode mandar para mim. Então liga agora na Central, tá certo? Lote de número 1 e a gente já avança para o lote de número 4. Vamos lá, vamos passar o lote de número 4. Já é um garrote que a gente mostra aí que ele já é um filho de um touro crioulo do Cenepol Tamar, um filho do Tamar 45, que foi destaque na prova de avaliação de desempenho do PADES, que é uma prova de avaliação de desempenho a passo da raça Cenepol, que era realizada aqui no Mato Grosso do Sul, e o Tamar 45 foi descoberto lá, pelo seu desempenho dentro da prova, e já mostrando a sua produção na sua progênie, né? Um garrote de outubro de 2016, então um garrote que tem aí fechando seus 30 meses, com quase 650 quilos, 35 centímetros de circunferência escrotal. Realmente está aí a oportunidade, é só ligar lá na Central Leilões e confirmar esse touro aí com R$300 de parcela. Lembrando, então, o frete, 2 lotes, você adquirindo 2 lotes, você recebe dentro da malha viária. Muito bem, o segundo lote é apresentado na noite de hoje, lote de número 4, já mostramos o lote de número 1 e a gente segue agora com o 4 para você fazer a confirmação. Telefone no vídeo da Central Leilões, lembrando que são 36 parcelas consecutivas, 2 e 24 para você. Agora o lote de número 5, viu? Pedindo o lote número 5 e enquanto você vai vendo aí o telefone da Central, já está no vídeo para você mais um animal. Também mais um extraordinário garrote também, esse é um pouquinho mais novo do que o anterior, mas com a mesma qualidade, com o mesmo peso, 640 quilos. Melhorou o CE, né? 38,5 de circunferência escrotal, isso mostrando a qualidade dos reprodutores aí que estão disponíveis nesse shopping. E lembrando, no site da Central Leilões, centralleilões.com.br, lá tem todos os reprodutores, as matrizes, com o vídeo dos animais, todas as informações que o amigo de casa precisar, tem lá no site da Central Leilões, é só ele acessar aí e poder conferir todos os lotes também que estão lá no site. Com certeza, viu? Tá aí, um animal, lote número 5, mais um animal colocado, né, à disposição, à venda, e a gente já pede o lote de número 6, para que a gente possa apresentar para os amigos que estão acompanhando nesse momento o canal do Boi. Lembrando que daqui a pouquinho, logo após o encerramento do Na Batida do Martelo, o Ricardo e o Ayrton, né, que é o titular do Cenepol Tamar, Ayrton Litvin, né? E eles estarão no Agrocanal proporcionando essa mesma oportunidade que você está acompanhando agora pelo canal do Boi. Agora são 15 minutos só de apresentação. Daqui a pouquinho teremos mais espaço no Agrocanal. Ricardo. Também mais um jovem reprodutor, um reprodutor de apenas 26 meses aí, com mais de 580 quilos, 40 centímetros de circunferência escrotal. Então mudou, a gente viu que a gente veio numa crescente de perímetro escrotal e diminuindo a idade. Então é isso que a gente importa, seleção para precocidade, que é um dos pontos altos dentro do Cenepol Tamar hoje em dia. Participante, lembrando que todo o rebanho de Cenepol Tamar é participante do programa Geneplus Embrapa de melhoramento genético da raça Cenepol. Então, esses animais são todos produtos de fertilização in vitro, então são filhos de doadoras. Então, realmente é a oportunidade que tem o amigo de casa confirmar aí por R$300 de parcela. Bom, 22? 2? Lote 2? 2. Vamos pôr o lote 2 na tela. A pedidos aí, o lote 2. Estão pedindo para a gente colocar o lote 2. Tem gente mais que quer ver um o lote touro 2. aí indicado para repasse também, um touro que apresenta uma musculatura muito interessante do seu posterior, uma musculatura bem definida, um garrote também que anda muito bem. Olha o culote desse garrote, Éder. Realmente é um... Cenepol Tamar não mediu esforço quando nós fomos apartar os touros. O objetivo era realmente colocar somente animais diferenciados para você de casa aí poder adquirir esse reprodutor por apenas R$300 de parcela. Então, lembrando aos amigos que logo após na batida do martelo estaremos ao vivo aqui no Agrocanal, mostrando todos esses reprodutores
e matrizes que temos aí durante todo o evento dessa noite. Com certeza, o evento segue até domingo com o shopping Cenepal Altamar. Na segunda-feira, leilão, hein? Leilão a partir das 20h30 de Brasília. Encerram na Batida do Martelo e na segunda-feira, dia 18, o leilão para encerrar a semana Cenepal Altamar. Mais um lote? Vamos mostrar algumas fêmeas agora, o lote número 23. Se o canal tiver aí, lote número 23. Também o nosso shopping é feito de doadoras também, então tá aí mais uma excepcional novilha. Uma novilha de setembro de 2016, uma novilha que emprenhou muito cedo, emprenhou aos seus 20 meses de idade. Uma filha também do CN 1029, um prenha do Tamar 56, que também é um garrote extraordinário dentro do Cenepal Tamar, um garrote que também foi selecionado na prova de avaliação, indicado no ATJ da Embrapa Geneplus. Então tá aí o lote número 23 a R$ 350 de parcela, uma novilha que já vem prenha com previsão de parto agora para julho de 2019. Então ela vai parir no comecinho da estação. Aí o amigo vai poder trabalhar ela aí durante todo o ano de 2019 com total garantia do Cenepal Tamar. Uma marca registrada da raça é a precocidade. E aí você vê que é uma fêmea, além de muito linda, né, ela tem uma estrutura corporal maravilhosa, um score corporal lindo, mas está com a barriguinha cheia, né? Está com a barriga cheia, mas isso é estrutura mesmo, Éder. Você vê com um animal que tem um comprimento de costela muito interessante, um comprimento corporal também. Então, realmente... eu falo cheia de um bezerro na barriga, ou uma bezerra, não sei, né? Então está prenha. Está prenha do Tamar 45, então realmente é um lote extraordinário a R$ 350 de parcela. E bem estruturada mesmo, independente da prenhez dela. Lote 25 na tela, mais uma novilha extraordinária também que o Cenepal Tamar nos traz. Também agora uma filha do Sacramento 6001, um dos reprodutores líderes para precocidade também e para marmoreio dentro da raça Cenepal. Uma cópia do lote 23, né? Então, para você ver o padrão do gado do Cenepal Tamar. Quando nós fomos apartar, nós procuramos padronizar mais esse gado para ver realmente o que tinha de melhor dentro do Cenepal. E está aí para os amigos. Também mais uma novilha aí de setembro de 2016, já com prenhez positiva também para julho de 2019, a R$ 300 de parcela. E na mesma condição de frete dos touros, né? Qualquer animal do shopping e do leilão, você comprando 2 animais, o frete é free. Você recebe aí na sua casa, né, dentro da malha viária, então realmente não tem problema nenhum quanto ao frete. É só adquirir aí 2 animais ou mais aí no leilão. Com certeza. É ligar para a Central Leilões, telefone no vídeo para você. 2 telefones à disposição, a Central Leilões que está na recepção, quer dizer, dessas ligações, está recebendo do Brasil inteiro. E a gente pode apresentar mais um lote, depois do lote 25... 31, chamar na tela lote outra número fêmea? 31, mais uma fêmea aí do Cenepal Tamar. E o padrão é o mesmo, né? Você olha aí, você parece que é a primeira fêmea que nós mostramos, mas já é a terceira fêmea, com o padrão realmente de muita qualidade. Agora uma fêmea também mais nova do que as demais. Eu já faria esse comentário, Ricardo. A gente percebe que o peso dela é um pouquinho inferior à das 2 anteriores, mas é pela idade também. Pela idade, ela é 3 meses mais nova do que a anterior. Todo mundo sabe que um animal de 3 meses mais novo é na faixa aí de 150 quilos a menos, né? E mais precoce que a anterior, porque já está prenha também, previsão de para aparição de julho de 2019, mas a qualidade é a mesma, né? O comprimento de carcaça, o volume de posterior, a feminilidade desses animais é um ponto muito alto também, que importa a raça desses animais. Animais que sempre olha para cima, não olha para o chão, então, animal que anda muito bem. Então, está aí a oportunidade aí do amigo de casa, R$ 300 de parcela, fazer a confirmação e levar esses animais para o leilão. Com certeza. Bom, em 2 minutos a gente vai encerrar o programa aqui, o Mais Pecuária, mas eu quero mais uma vez reforçar, pode mostrar mais um animal, dá tempo ainda, mas eu quero reforçar para os amigos. Lote 34, então, para o canal mostrar. Prepara o 34. Daqui a pouquinho, na Batida do Martelo, o Ricardo irá voltar conosco aqui, e aí o Ayrton estará com ele também, e eles vão trazer mais uma oportunidade pelo canal do Boi na Batida do Martelo. Mas já faço o convite para a próxima, daqui a pouquinho, depois Na Batida no Agrocanal, tá certo. É que o Agrocanal e o canal do Boi linkam na Batida do Martelo ao mesmo tempo. Eu termino o programa na Batida e aí o Ricardo fica pelo Agrocanal com a apresentação dos animais. Só para a gente finalizar, esse último lote aí era o 31... 34. 34. Marcou bem 34? Só mais um pouquinho para a gente finalizar o programa. Tá aí, ó. Lote 34,
pode ligar para a Central Leilões e fazer a confirmação, R$ 350 de parcela. Essa eu acho que está na promoção ainda de R$ 300 de parcela. 300 de parcela? Então isso, aproveitar. Nós mostramos aí 3 de 350 e essa está na promoção de R$ 300 de parcela. Liga na Central e confirma o lote. Legal. Ricardo, obrigado por enquanto. Você volta daqui a pouquinho na Batida do Martelo e depois no Agrocanal, já por um período um pouco maior para esse shopping Cenepol Tamar, ou Tamar Cenepol. Obrigado. Até já. Obrigado, até mais. Bom, nós ficamos por aqui com o Na Batida do Martelo. Não, vou começar o Na Batida daqui a pouquinho. Com o Mais Pecuária, Zaidan está lá em Ribeirão Preto, no encontro da Coan, encontro de confinamento. Eu estou, por enquanto, substituindo ele, mas na sexta-feira já estará de volta aqui, viu? Bom, eu fico por aqui então com o Mais Pecuária. Volto em instantes com o Na Batida do Martelo. Continue ligado aqui no canal do Boi. Mais Pecuária. Oferecimento.